Flávio, uma coisa interessante que eu estava vendo, todos nós do WhatsCall, nós temos mais ou menos 30 anos de experiência profissional na área financeira. É interessante isso porque nós, nesse período, nesse tempo todo, nós tivemos bastante contato com investidores, com clientes, diretamente. Sim. Nas várias passagens profissionais suas, minhas também, né, dos nossos companheiros, colegas. E a gente passou por várias crises, né? Desde do plano do Sarney lá em 89 até agora, com a crise que a gente teve com a Dilma sendo reeleita, o meu dólar indo de 2 para 4. Então a gente está bastante acostumado e esse é um momento que a gente tem que proteger a carteira dos clientes. Sim, mas um ponto que eu queria atentar com você é o fato de cada investidor ter um perfil. É verdade. E, por exemplo, você tem investidores com uma alta aversão a risco, outros que têm mais apetite ao risco, e também notar que cada investidor, de acordo até com o seu momento de vida, ele tem um objetivo financeiro que vai mudando. Isso é muito importante, Paulo, e na época do Itaú o pessoal me perguntava muito para mim, quanto que eu devo colocar em bolsa? O pessoal perguntava. E aí eu falava, depende do seu momento. Existe uma fórmula que eu tirei dos Estados Unidos, que é a fórmula da idade menos 100. É muito legal. Se você tem 20 anos, 100 menos 20, 80. Você pode colocar 80% da sua poupança, digamos, R$500 por mês, na bolsa. Por quê? Porque com 20 anos você só vai usar o dinheiro com 60, 65. Isso, exatamente. Você tem tempo. Agora, uma pessoa de 70 anos não pode ter 80% em bolsa. Aí você faz 70, 100 menos 70, 30. É uma conta que vai mudando de acordo com a idade. Ou seja, no início, você quer o quê? Ou você precisa o quê? Acumular capital. Acumular capital. No final, você vai querer o quê? No final do ciclo, você vai querer renda. Exato. Você vai querer ter uma renda passiva. Então, você vai transitando de renda variável para renda fixa, né? Sim. Ou até mesmo permanecer em renda variável, mas com perfil defensivo de ações boas pagadoras de dividendos, por exemplo. Para todo mundo entender, ação defensiva, que o Paulo fala, é aquela que paga altos dividendos. E são essas mais interessantes de ter quando você tem 60, 70 anos. Quando você tem 20 anos, você vai ter ações que o Paulo chama de growth, de crescimento, que são ações de empresas que vão crescer bastante. E ainda não estão distribuindo dividendos. Mas por que eu estou falando tudo isso, Flávio? Porque eu quero desenvolver um conceito que talvez seja novo para muitas pessoas, até mesmo para a gente, não sei, um termo que eu estava desenvolvendo mentalmente esses dias. Personal Investor. O que seria um Personal Investor? Você não tem um Personal Trainer, por exemplo, na academia? O Personal Investor é aquele cara que vai turbinar seus investimentos, que vai, inclusive, caminhar o seu portfólio, a sua carteira de investimentos, de acordo com o seu perfil. Tanto em relação a objetivos, como em relação à sua tolerância ao risco, ao seu apetite ou tolerância ao risco. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, na WhatsCall, eu particularmente como gestor, eu posso sentar com você, fazer um check-up do seu portfólio, da sua carteira atual de investimentos e ver onde que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer com a sua carteira de investimentos para atingir da máxima forma possível os seus objetivos com o menor risco possível também, ou um risco associado a um risco propício e apropriado ao seu perfil. Vai combinar risco e retorno, é isso? Exatamente, dentro dos seus objetivos que tem a ver com a idade. E a sua tolerância ao risco, que é uma coisa muito pessoal, muito particular de cada um. E aí, o que eu acho interessante? Nesse portfólio que vai ser criado, vai ser montado, ver todas as alternativas, analisar todas as alternativas. Não necessariamente alocar em tudo, mas eu acho que hoje um portfólio inteligente significa o quê? Você pensar em renda fixa, e quando você pensa em renda fixa, você tem que pensar em renda fixa de curto prazo e longo prazo. Em curto prazo, selecionar os melhores fundos de renda fixa DI com liquidez diária, para o seu dia a dia, para uma emergência, uma eventualidade, para projetos de reforma, de compra de carro dentro de um horizonte de 180 dias, aí você tem a sua liquidez alocada.
Passou de 180 dias, podemos pensar já em LCIs, LCAs, CDBs, e quanto mais for alongando, por que não tesouro direto também? Ou seja, hoje a nossa renda fixa, a indústria de renda fixa no Brasil, ela é bastante rica em alternativas. Agora vale a pena estudar cada uma delas e fazer a alocação ótima dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos. Passando para a renda variável. Renda variável, nós temos aí um universo enorme. Nós temos a indústria de fundos, que é uma indústria muito sofisticada no Brasil. Fundos hedge, fundos de capital protegido, fundos multimercado, fundos que aplicam no exterior, ou seja, tem uma infinidade de fundos que vale também fazer uma análise detida. Mercado acionário. O mercado acionário também é um mercado hoje onde você tem aí um cardápio com mais de 100 ações para investir. Ações defensivas, ofensivas, que pagam dividendos, né? Ações de crescimento, growth, ações de setores maduros, ações de empresas, né, de setores emergentes, empresas de setores de commodities, empresas mais voltadas a serviços, setor financeiro. Então tem uma gama enorme para ser analisada. Daí o porquê precisar de uma assessoria, ter o suporte de um analista, de um assessor de investimentos, de um gestor. O conjunto. O que a WhatScall oferece. A WhatScall oferece. O professor Roberto, cuidando da parte internacional, da economia internacional, eu como analista-chefe fazendo a parte de empresas, o Paulo cuidando da montagem da sua carteira. Paulo vai sentar com você, vai olhar o seu... Montar uma carteira personalizada, porque o que eu quero dizer com esse conceito de personal investor, assim como o personal trainer, ele vai montar um programa de exercícios físicos de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos, o personal investor, ele vai montar o quê? Ele vai montar e gerir uma carteira dentro dos seus objetivos e dentro do seu perfil. Então é uma carteira única para cada cliente, para cada investidor. E essa carteira ela vai levar em consideração isso que nós falamos: renda fixa a curto prazo, renda fixa a longo prazo, multimercados, o mercado acionário. E para concluir até essa carteira, uma indústria que está crescendo muito aqui no Brasil, que é muito interessante até pelos incentivos fiscais, fundos imobiliários, que gera uma renda passiva bastante interessante. Hoje você tem em bons fundos imobiliários um retorno de 0,7%, 0,8% ao mês, líquido de imposto de renda, fora a apreciação e valorização do imóvel, que é o lastro do fundo. Então, nem se compara, é muito mais hoje do que você comprar um apartamento para renda, ou uma pequena loja comercial, um estabelecimento comercial para ter renda de aluguel. Muito melhor você aplicar em fundo imobiliário. Então, você, que é nosso cliente do WhatScall, vai escrever para o Paulo, e o Paulo vai marcar essa orientação com você. Tudo começa com o check-up e o segundo passo depois do check-up é justamente a montagem da carteira personalizada e depois, logicamente, do seu gerenciamento, sua gestão, acompanhamento e avaliação trimestral ou semestralmente, então, com cada investidor, com cada cliente. Você vai ser o personal investor dos clientes do WhatScall. Exatamente. Carteiras tailor-made, carteiras sob medida para cada cliente.